Bom, vamos lá. O que eu achei da entrevista de Carlo Ancelotti na manhã de hoje? Era uma entrevista coletiva que já estava prevista, daquelas antes de jogos, né? Amanhã o Real Madrid enfrenta o Mallorca pelo Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol está na reta final, então já estava prevista essa entrevista coletiva do Ancelotti, mas claro, ela ganhou um tom especial e uma expectativa ainda maior depois do anúncio da CBF de ontem de que Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O que eu pude perceber? Achei que ele falou bem pouco, né? Nas respostas, li respostas mais curtas. Eu tenho o hábito de assistir as entrevistas do Ancelotti, especialmente por causa do Real Madrid, né? E ele, assim, ele sempre é muito gentil nas entrevistas coletivas, sempre responde com muita elegância a todas as perguntas. Às vezes ele faz algumas brincadeiras, e eu vou citar uma de hoje aqui, ele dá uma descontraída, mas hoje eu senti o Ancelotti um pouco mais tenso, claro. O mundo todo, os olhos de todo mundo voltados para aquela entrevista coletiva por causa do anúncio da CBF, e aí ele foi muito elegante, né? Falou principalmente de que ele vai falar pouco, ele não deu grandes detalhes, até porque ele tem contrato com o Real Madrid pelo menos até o dia 25 de maio. Vou colocar um trechinho aí para vocês. Porque la CBF ha sacado este comunicado y es oficial y desde el día 26 soy el entrenador de Brasil. Bom, então é isso, ele confirma o acerto, mas não fala muito porque ainda está a serviço do Real Madrid e o Campeonato Espanhol, claro, ainda não terminou. Dia 26 de maio é a primeira convocação do Ancelotti, pelo menos é isso que está previsto, a primeira convocação dele pelo Brasil, até porque já em junho tem os jogos das eliminatórias da Copa. Bom, e aí eu separei para vocês esse trechinho, porque o Ancelotti ele tem esse hábito de dar umas descontraídas ao longo da entrevista coletiva. Não é sempre, né, mas às vezes acontece, e hoje, claro, ele brincou aí com um dia feliz, falando que é um dia muito feliz, é um dia e que poderia ser fantástico se não tivesse coletiva de imprensa. É muito boa essa parte da entrevista, olha aí. O el mejor entrenador de la historia y ficha por la selección a la que quieren entrenar todos, que es una pentacampeona que últimamente no está ganando, pero que es un reto apasionante y no le veo feliz. Sí, yo soy muy feliz, soy muy feliz. Yo soy muy feliz porque... Bueno, ¿cómo te puedo decir? Yo soy muy feliz. A ver, si hoy no tenía la rueda de prensa era un día fantástico. Solo que en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar. ¿Por qué? Porque tengo la camiseta de Real Madrid hasta el día 25. Entonces no quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas porque respeto mucho esta camiseta. Sí, la quiero respetar hasta el último día, pero soy muy feliz por todo lo que me está pasando alrededor. Quería ganar la Liga, sí, quería ganar la Champions, sí, otra vez, pero soy muy feliz de lo que me está pasando alrededor. Bom, e aí assim, as informações ainda são muito novas, né? Ele mesmo não deu muito detalhe, já saiu que ele deve morar no Rio de Janeiro, mansão e tudo mais, e isso até me surpreende, porque eu achava que Ancelotti na seleção brasileira era algo um pouco distante. Primeiro pela idade dele, né? Um cara multicampeão, deve ter feito uma grande fortuna ao longo da carreira dele. Então eu achei que ele fosse ficar numa zona um pouco mais confortável ali, de não mudar drasticamente a vida dele vindo para o Brasil. Então continuar na Europa, né? Hoje tudo muito globalizado e com a internet, a tecnologia, a gente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Mas não, me parece que ele vem pelo Brasil. E aí eu comecei a enxergar a história de uma outra forma, do lado do que é o tamanho da seleção brasileira, né? Para nós, jornalistas, eu acho que para os torcedores também, assistir o jogo do time de coração tem um valor enorme, né? Mas a gente está muito acostumado, está mais acostumado a isso do que ver o jogo da seleção brasileira. É um acontecimento, né? É uma energia especial, é uma atmosfera diferente. Você ter o privilégio de ir a uma Copa do Mundo é incrível, inesquecível. Para nós jornalistas é a mesma coisa. A gente faz o nosso trabalho, né? Tem coberturas ao longo da nossa trajetória que são especiais, mas cobrir a seleção brasileira, especialmente para quem trabalha com futebol, é muito especial.
E você só acredita nisso quando de fato vem a sua credencial e tá com passagem comprada para os eventos. Então, assim, é o auge, né? Quem trabalha com futebol, que tem o privilégio de cobrir a seleção brasileira, de fazer uma cobertura internacional, principalmente, mas estar ali no ambiente de seleção brasileira, é chancelar, é uma vitória, né? Você carimbar que você tem uma trajetória importante ao longo dessa nossa carreira como jornalistas esportivos. Então deve ser o mesmo sentimento dele, né? A seleção brasileira é muito grande, é a maior campeã, né? Pentacampeã, a única pentacampeã no mundo. Então, para ele, eu acho que soou como um grande desafio, sabe? Aquela coisa de você se reinventar, de ter um desafio aos 65 anos de idade. E eu vejo o Ancelotti, ao que tudo indica, abraçando aí essa oportunidade mesmo de treinar a seleção brasileira, de colocar um título de campeão do mundo no currículo dele, que seria, assim, a grande cereja do bolo do Ancelotti. Então eu percebo que, ao que tudo indica, ele vem também com essa energia, né, com esse entusiasmo de comandar a seleção brasileira, como nós jornalistas, quando somos convocados pela nossa empresa para acompanhar, para trabalhar, para cobrir a seleção brasileira, especialmente um evento internacional. Então é isso, um pouquinho aí da minha percepção do que foi essa entrevista coletiva, de poucas palavras, né, de uma confirmação. Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, mas de uma forma muito elegante, ainda servindo ao Real Madrid poucos detalhes do que vem pela frente. Isso mesmo, acho que só no dia 26 de maio que está prevista a primeira convocação do Ancelotti à frente do Brasil. É isso, até a próxima. Curtam aí, compartilhem o vídeo, se inscrevam aqui no meu canal, que eu vou trazer mais vídeos desses para vocês com mais frequência, porque eu estava muito quietinha aqui também.